Olá, muito boa tarde. Com as eleições à porta e para lá dos projetos políticos, importa olhar a forma como ser agente de justiça social num Portugal empobrecido e fator de mudança perante intenções de sempre que prevalecem sobre as atitudes. Temos entre nós Américo Monteiro, coordenador nacional da Liga Operária Católica e do Movimento de Trabalhadores Cristãos, e também João Pedro Tavares, presidente da Associação Católica de Empresários e Gestores. Boa tarde, obrigado por estarem no programa Eclésia. Américo Monteiro, começava já por si. O que é que a Liga Operária Católica espera deste ato eleitoral? A Liga Operária Católica só pode esperar que seja um ato democrático, muito participado. Era essencial que fosse muito participado, as pessoas assumirem que as decisões nesta altura têm a ver com a vida de todos, não é só com a de alguns. E esperamos que a vida democrática continue sem lutas que não deem fruto, digamos, para as pessoas, para os trabalhadores, para as empresas, etc. E não uma sociedade radicalizada que venha a trazer maiores problemas, maiores dificuldades para todos nós. João Pedro Tavares, a sensação é que se perdeu uma oportunidade, não é? Havia um governo estável, uma maioria que conferia a possibilidade de fazer diferente. Agora há um novo projeto que se perfila no horizonte político. Seria bom que o assumir fizesse pelo país algo de diferente. Sim, a ASEG fez uma tomada de posição. Sou absolutamente convergente com aquilo que o Américo Monteiro disse. A nossa tomada de posição foi que apelar à participação de todos, as pessoas não se demitirem e não fazerem da abstenção um protesto. Seria uma forma errada de participar ou de não participar. Apelar a uma sociedade de maior esperança. Existe uma falta de esperança patente. Lutar pela erradicação da pobreza. Inverter o inverno demográfico que temos, e temos que ser muito convergentes, tem que ser com todos, como diz o Papa Francisco, todos, aqui também se aplica, e à vida política também se aplica, e portanto é apelar por essa renovação. Américo Monteiro, esta questão do cansaço e da descrença podem ser efetivamente maus conselheiros na altura de colocar a cruz no boletim de voto? O cansaço e a descrença, eu acho que haverá formas diferentes de analisar isso. Eu acho que nunca devemos estar cansados da democracia e, portanto, a participação em situação normal, as pessoas, os trabalhadores diriam nós queremos é participar mais. Logo, o ter surgido umas eleições nunca deve ser um problema, deve ser uma vantagem, porque é o reequacionar, digamos, a representatividade. E isso não tem mal de nenhum na sociedade. É um facto que os trabalhadores e o povo português pugnam muito pela estabilidade. E isto não veio trazer essa estabilidade. Quando deram, porventura, uma maioria, era para que tivéssemos estabilidade, para que a vida decorresse com condições, boas respostas aos problemas, etc. Não aconteceu por várias circunstâncias. Em democracia isso não pode ser um problema. Tem que ser uma vantagem. Se são as pessoas a decidir o seu futuro, está muito bem assim. João Pedro Tavares, o que é que falta para que a nossa realidade mude? Governa-se com horizontes muito curtos em função da popularidade que se tem no momento? É difícil tomar decisões que sejam relevantes e que façam efetivamente a mudança das coisas? Sim, creio que se governa em prazos muito curtos. Um governo novo demora um tempo para chegar e, a partir de uma determinada altura, começa a pensar nas eleições seguintes. Curto prazismo, não se pensa a longo prazo. Portugal tem
país tem problemas graves que já vêm de trás, o tema da demografia, da pobreza, da falta de geração de riqueza, de distribuição justa dessa riqueza, a proteção da família. Há uma série de temas que deviam ser abordados a fundo. E, portanto, há uma visão de curto prazo, muito orientada às eleições seguintes, às sondagens, à popularidade. E, portanto, quem não arriscar e não pensar mais longo, não pensar nas próximas gerações, qual é o país que vamos deixar para as próximas gerações? A nível do sistema de segurança social, estima-se que em 2050 quem se reformar receba 40% dos seus últimos salários. É justo? O que é que poderíamos fazer de diferente? O que é que poderíamos fazer de melhor? E eu creio que nós temos que ter essa perspectiva. Qual é o legado que vou deixar para o futuro? O que é que eu vou deixar para os meus filhos, para os netos, para as gerações seguintes? Representa a Associação Católica de Empresários e Gestores, habitualmente aquele núcleo que paga os ordenados também, e que também os recebe. O que é que falta a Portugal para que os ordenados sejam mais expressivos, para que os jovens não saiam tanto do nosso país, para que saiamos um bocado deste drama da pobreza em que vivemos ciclicamente? Faltam muitas coisas. Do lado do Estado, o Estado tem que ser mais amigo das empresas, não é dando subsídios e criando dependências, não é fazendo favores, mas tem que ser mais amigos das empresas e da sociedade no sentido de ter maior agilidade na forma como resolve problemas legislativos, de criação de empresas, de falências ou disputas, o que quer que seja. Do lado dos empresários tem que haver maior arrojo, maior compromisso, não ter a política do salário mínimo. Portugal tem, para lá do salário mínimo, há um tema que me preocupa mais, que é o número de pessoas que recebe salário mínimo. E aqui Portugal distingue-se do resto da Europa significativamente. E este é um tema que tem que mudar. A própria economia tem que ser reequacionada. Nós na ACES, gostamos mais de falar de desenvolvimento económico do que crescimento económico. Porque eu posso crescer e a sociedade ser mais injusta, as desigualdades aumentarem, as pessoas não estarem felizes. Portanto, eu tenho que falar de desenvolvimento económico e social de uma forma integrada. Ter pessoas felizes, ter trabalhadores felizes, ter mais produtividade, ter mais inovação, ter mais investimento. Mas eu preciso de capital para isso. E se eu não tenho capital, se eu tenho um estoque de capital per capita muito baixo em Portugal, quando comparado com o resto da Europa, eu tenho dificuldades a inovar. Portanto, eu preciso inovar, preciso trabalhar em conjunto, as várias empresas trabalharem em conjunto, preciso ser convergente com o Estado e com os outros agentes, preciso ter uma responsabilidade maior enquanto líder. Uma política de salário mínimo não cria um desenvolvimento sustentável para o futuro. Américo Monteiro, no seu entender, o que é que falta também para que os trabalhadores portugueses possam ser remunerados de forma mais justa pelo seu trabalho? Se repararmos na pré-campanha eleitoral e na campanha eleitoral, o trabalho é tema arredado das discussões. Fala-se de impostos, fala-se de segurança social, que também é importante, etc., mas o trabalho em si, não é? E hoje a realidade de trabalho está muito diferente do que era há 30 anos, do que era há 50 anos. E, portanto, eu não vejo problema nenhum na questão do salário mínimo. O salário mínimo devia ser para puxar os outros salários para cima. Digamos, é aquela base de que ninguém devia ter condições inferiores àquilo. E o problema do salário mínimo foi quando estivemos 4 anos que ele não aumentou nada. E nestes últimos anos aumentou quase para o dobro. Não vejo mal nessa política. O problema é quando nos outros direitos, nos outros salários, nos outros rendimentos, vão ficando para trás. Por exemplo, há vários setores cujo as diferentes categorias, diferentes especialidades, todas são abrangidas pelo salário mínimo. Porquê? Porque falhou, não se está a conseguir realizar a negociação dos contratos coletivos de trabalho, das tabelas salariais, etc. E isso sim está a falhar. E, portanto,
É evidente que o trabalhador que está a trabalhar 40, 50 anos sempre a ganhar o salário mínimo não se sente bem. Não é? Porque parece que nunca soube fazer nada porque estava sempre no salário mais baixo existente. Portanto, o salário mínimo como equilíbrio, como limite, não vejo problema nenhum. O problema que deveríamos debater em termos de trabalho, é a própria participação dos trabalhadores junto das empresas, a sua colaboração. Conheço imensas empresas que, quando se começou a pedir colaboração, contribuições para a melhoria das condições, etc., das empresas, tiveram um avanço muito bom. Em Portugal temos o problema é que só pedem, às vezes, opinião aos trabalhadores, hoje muito mais especializados que noutras épocas atrás, só lhes pedem problemas quando a empresa quase já não tem viabilidade, quando já está sem perspectivas futuras. Temos que encontrar aqui outras respostas, outros desafios no mundo do trabalho com a participação de todos as entidades patronais, governamentais e dos trabalhadores. Isso é fundamental. Posso pegar neste tema? Sim. 30% dos pobres em Portugal trabalham. Isto significa que o mercado de trabalho não retira as pessoas da pobreza. E, portanto, mais importante do que o salário mínimo é falarmos no salário digno. E isto depende do contexto da família. Uma família monoparental com vários filhos ou com ascendentes à sua responsabilidade ou com filhos com dificuldades ou o que quer que seja, fica muito aquém de um salário digno, que pode ser mínimo ou não ser mínimo, e, portanto, cabe também aqui ao Estado, primeiro cabe aos empresários e gestores conhecer as realidades dos seus trabalhadores e das famílias, dos agregados familiares daqueles que trabalham consigo. Este é um aspecto fundamental. E cabe ao Estado intervir no sentido de complementar salários de modo a que eles se tornem dignos para um determinado contexto de família. E não é com distribuição de apoios sociais mínimos como se tem existido. Há ainda muito afastamento entre quem trabalha e quem dá emprego. Às vezes, até porque há quase uma tradição ideológica de que funcionam em órbitas diferentes e todo o clima, por vezes, que há de contestação, ainda que seja justo, mas em benefício da própria empresa e de todos, seria bom o espírito da equipa mais coesa e de que este distanciamento, por vezes, se encurtasse um pouco. Sim, nós antes de entrarmos aqui estávamos os dois precisamente a falar sobre que tipo de medidas podiam ser introduzidas nas empresas para que haja convergência. Que há diferentes opiniões distintas, vão existir, porque as pessoas vêm de caminhos diferentes, têm olhares diferentes sobre as mesmas realidades. E, portanto, isso pode existir. Agora, se existir divergência, então aí é que estamos numa situação que não é construtiva. E, portanto, a participação responsável dos sindicatos, por exemplo, dentro do próprio governo das sociedades, a liderança responsável que olha para o curto prazo, mas para o médio e longo prazo, que olha para as pessoas e faz das empresas lugares de esperança. Nós, por exemplo, na SES começamos a discutir o que é uma empresa Fratelli Tutti. E uma empresa Fratelli Tutti é uma empresa que cria um espírito de comunidade, de satisfação e de bem-estar para as suas pessoas, onde as famílias são felizes, que contribui para a comunidade em geral. E, portanto, essa proximidade, o meu próximo, é muito importante. E, portanto, eu creio que nós, como cristãos, temos uma responsabilidade extra muito importante. Todos juntos, creio que conseguimos mais. Américo Monteiro, há por vezes a ideologia apoderou-se um bocado destes campos. Quem defende os trabalhadores é de esquerda, quem cria emprego é de direita. Não tem que ser bem assim? Não é assim. Há gente de direita, infelizmente, no mundo do trabalho, no meio dos trabalhadores, e há gente de esquerda nos meios empresariais. Acho que o problema não está tanto aí. A gente quer é que haja gente democrática, não é? Dentro destas coisas. A divergência de opiniões ou a diferença de opiniões não é um mal, é um bem. A questão é aproximar essas opiniões e ver qual é o bem comum que tem que se resolver. Há uma ideia, deixe-me dizer,
de que os sindicatos são os que estragam isto tudo, são radicais, etc. Há imensos exemplos, eu conheço alguns, não conheço todos, há muitos exemplos de soluções encontradas para as empresas em conjunto, tripartido ou entre os sindicatos e os representantes das entidades patronais, são muito pouco falados, não é? Porque há situações em que dirigentes sindicais, sindicatos no seu coletivo, tiveram muita influência em setores concretos do país que encontraram soluções em determinado período da vida da nossa sociedade. E, portanto, há uma ideia, não é, do que nos chega, que é tudo da mesma forma, é tudo radicalismos. Não é assim. E, portanto, é preciso encontrar onde é que os denominadores comuns, não é, se aproximam. É evidente que a sociedade hoje, estamos 50 anos depois do 25 de Abril, e porventura não é por causa das esquerdas ou dos democratas, está mais radicalizada. Por falhas que vão acontecendo, as pessoas encostam-se a um lado muito mais radical, que dá cabo das ideias, dá cabo das convergências, põe uns contra os outros. Isso é que nós temos que combater. Em tempos nós poderíamos dizer que a democracia em Portugal é uma criança, não é? 50 anos não é nada e tem muito ainda que caminhar, até pelo exemplo de outros países no estrangeiro que vivemos. Infelizmente, o que não é bom vamos buscar muito mais rápido. E nós corremos o risco de, ao fazer 50 anos do 25 de Abril, da Revolução, só vermos a parte negativa das coisas. E tanta coisa boa, aqueles que se recordam do antes do 25 de Abril, sabem o que a sociedade se transformou, o que conseguimos, apesar de todas as dificuldades. Claro que elas vão existir sempre, no mundo empresarial, no mundo do trabalho, vão existir sempre dificuldades. Agora, o que não podemos é dizer estragou tudo, está tudo mal. Não está. Muita coisa se fez de melhor e o caminho é promissor desde que as pessoas optem por esta perspectiva de ouvir, escutar o outro e encontrar as soluções melhores para a sociedade. João Pedro Tavares falou há pouco da empresa Fratelli Tutti, inspirada nesse modelo. O que é que a ACES está a fazer para contrariar, ao fim e ao cabo, esta triste tendência de Portugal, um Portugal pobre que tem dificuldade em acertar o passo com outros países da Europa? Olha, a nossa missão é inspirar os líderes empresariais a viver o amor e a verdade como critérios de gestão. Ou seja, com mais ética, com a promoção da ética, com valores cristãos e viver como uma forma inteira. Estamos a trazer variáveis não económicas para os empresários e gestores. Para quê? Para com isso transformar as empresas. Transformar as empresas significa pagar a horas, significa ter empresas familiarmente responsáveis, significa ter empresas que conjugam curto, médio e longo prazo, significa empresas que criam e distribuem valor de forma justa. E também influenciar e transformar a sociedade. Como, por exemplo, comprometerem-se com a erradicação da pobreza. Quando eu tenho 30% dos pobres em Portugal a trabalharem, há algo que eu tenho que fazer. E, portanto, também a esse nível tenho que me comprometer. E é nesta jornada que nós estamos envolvidos e que queremos, todos juntos, desmultiplicar e criar valor e distribuí-lo de forma justa. Muito bem, Américo Pereira, temos aí esse desafio da economia verde, temos inteligência artificial. Como é que prevê o mundo do trabalho nos próximos tempos? Quais são as suas esperanças e as suas preocupações? Já está aí toda essa temática que falávamos também antes de entrarmos, a questão do novo figurino de empregos que surgem, uns bastante exploradores das pessoas, mas é um emprego que tem, é preciso regulá-lo, criar melhores condições para as pessoas, etc. O problema maior que se põe, eu discordo que estamos num pobre país, etc. Nós estamos, como muitos outros países, com muitas dificuldades. Isso aí não tenho dúvidas, mas temos bairros com dificuldades como tem em França, como tem em Inglaterra, como tem noutros países. Temos trabalhadores muito descontentes, como os tem em muitos locais.
E o que é certo é que nós tivemos uma pandemia que mostrou-nos quais os trabalhadores que eram fundamentais para que a sociedade se segurasse nessa altura. Depois disso, os trabalhadores não viram reconhecido a forma fundamental como a sociedade depende deles nas maiores crises. É normal esta revolta, é normal esta insatisfação, até porque a seguir vieram outras crises também complicadas, de guerra, da economia, etc., que veio complicar a vida aos trabalhadores e a todos, não foi só aos trabalhadores. E, portanto, o desafio é grande. Em Portugal estamos numa fase que o desafio é pela democracia, é pela participação de todos, é pela cidadania, não é? E, portanto, e não por uma sociedade fraturada. E, portanto, temos que esforçar-nos para que esse equilíbrio venha ajudar a encontrar melhores soluções conjuntas. Criticamos as maiorias porque aproveitam-se e não refletem com as minorias. Depois, se não tem maioria, criticamos que não tem estabilidade. Nós temos que encontrar aqui uma forma de reflexão que acolha todos e que todos podem contribuir. Vimos, antes da maioria que tivemos, que pequenos partidos puderam contribuir com ideias, com sugestões para que Portugal evoluísse. Uns podem considerar que sim, outros podem considerar que não. Mas foi verdade. E, portanto, há que encontrarmos dinâmicas de participação, de cidadania, para que o país esteja melhor, fique melhor, avance com a participação de todos. Se me permite só, eu não concebo que, por exemplo, num país como o nosso, haja crianças pobres, pelas circunstâncias, pela realidade, e que vão à escola sem as refeições todas ou não têm acesso à escola devidamente. É assim. Na Europa isso devia ser proibido, isso é pecado, não é? E, portanto, nós temos que dar resposta a estas coisas. Ao fim e ao cabo, é um trabalho pelo bem comum, ao fim e ao cabo, que a doutrina social da Igreja tanto sublinha. Muito obrigado pela vossa presença hoje aqui no programa Eclésia. Ficamos por aqui. Já sabe que nos pode acompanhar também em agência.eclésia.pt. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.